Dos meus 31 anos de vida, aproximadamente 3 anos foram morando aqui no Canadá. Eu morei 1 ano e meio em Vancouver e estou há um pouquinho mais de 1 ano e meio aqui em Toronto. E nesse vídeo eu vou falar para vocês coisas que eu aprendi nesses 3 anos aí somados morando aqui no Canadá. Então, bora pro vídeo. E o primeiro deles que eu anotei aqui diz o seguinte: canadenses são diretos, mas isso não significa que eles são mal educados. Pra gente que é brasileiro, às vezes a gente está acostumado, meio que naturalmente, a meio que florear para chegar numa conclusão, né? É falar, encher linguiça, popularmente a gente fala, para chegar numa ideia, né? Explicar algum assunto. Enfim, os canadenses eles não são assim, eles são bem mais diretos do que os brasileiros, mas isso não significa que eles sejam mal educados, é uma questão cultural muito forte. Eles são diretos e não tem curva na fala deles, né? Se você marca com um canadense, você tem que cumprir, né? Não tem muito de, vou ver e te falo, não tem muito isso. Então, eles são muito diretos. Gente, um cachorrinho veio me cheirar aqui, ó. Que bonitinho. Hey, buddy. Hey. Desculpa, interrompi porque o cara tá andando com o cachorro veio aqui em cima de mim. Os canadenses, eles são muito diretos, como eu tava falando. Não tem essa de ficar enrolando, enchendo linguiça. E não significa que eles são mal educados por conta disso. É uma questão cultural e a gente muitas vezes tem que se adaptar. Eu confesso que às vezes eu ainda acho estranho. Às vezes eu, não sei, eu sinto que eu vou falar em inglês e eu tô meio que traduzindo algo que eu estaria falando em português, sendo que não, tanto no mercado de trabalho como no dia a dia. Seja direto, se for mandar um e-mail em inglês, tem que ser direto, aqui no Canadá eu digo, né? Porque realmente eles são bem mais diretos do que nós brasileiros. O segundo ponto que eu anotei aqui é: canadenses às vezes são indecisos e confiam muito em indicações. E eu digo isso porque atualmente eu trabalho numa padaria aqui em Toronto. E muitos clientes, eles chegam e eles perguntam: qual que é o melhor donut que tem aqui? Qual que é o melhor produto? Você gosta desse daqui ou desse daqui? E eles apreciam quando você é honesto, né, dá uma indicação honesta. Então, por exemplo, se eu falar assim: olha, eu gosto mais desse daqui do que esse, porque esse daqui é muito doce, um exemplo, eles vão falar: nossa, pô, obrigado por ter sido honesto, porque eles acreditam nas pessoas e eles querem indicação. Às vezes eles são indecisos mesmo, estou falando na padaria, mas por exemplo, no mercado de trabalho, a indicação aqui conta muito para uma vaga de trabalho, por exemplo. Então essa cultura de indicação, seja qualquer coisa que seja, conta muito. Seja para uma indicação para um trabalho, uma indicação para uma viagem, uma indicação para uma comida, qualquer coisa, eles apreciam muito e é uma coisa meio que cultural aqui, né? Às vezes eu sinto até que os brasileiros são mais assim, como que eu posso dizer? Eles são mais autossuficientes, né? A gente quer isso aqui, vai e faz. E o canadense não, eles perguntam muito. E eu vejo muitos pais com crianças que eles incentivam as crianças a fazerem o pedido, e as crianças já perguntam, pedem opinião. Então é uma coisa meio que eles aprendem culturalmente isso. O terceiro ponto que eu anotei é: canadenses são bem simpáticos e amistosos no geral. Isso realmente posso dizer, assim, tanto tendo convivido com canadenses em Vancouver como aqui em Toronto, eles são muito simpáticos. Faz parte do estereótipo do canadense ser muito legal, muito bacana, ter um sorriso no rosto, falar com você, realmente se interessar por você e ter essa simpatia natural deles. E eu concordo com isso. Claro que eu não posso dizer que é igual ao brasileiro. O brasileiro, a gente tem meio que tem um suco, né? Tem um molho, tem um jeitinho brasileiro diferente de tratar os outros quando a gente é amigo, é conhecido e tal. Mas o canadense no geral é muito simpático. Eu acho que assim, tanto no meu trabalho lá, quando eu tenho os clientes canadenses, eles vêm, eles conversam, eles perguntam, eles percebem que o meu sotaque não é de um inglês falante nativo, eles se interessam por saber de onde que eu sou, acham interessante. Muitos deles conhecem o Brasil, diferente de outros lugares do mundo aí que, tipo, às vezes nem sabe onde que é o Brasil. Acho que a capital do Brasil é Buenos Aires. Muitos deles conhecem o Brasil, então é interessante, eles são bem simpáticos e quanto a isso não tenho o que falar. O quarto ponto: canadenses no geral não comentam tanto sobre política, religião e outros assuntos polêmicos, entre aspas, que eu anotei aqui. Eles são menos polarizados e mais racionais, menos fanáticos nesse sentido. E isso eu acho que eu posso dizer com relação a tudo, até com relação aos esportes. Os brasileiros, assim, a gente é muito fanático pelo nosso time de futebol, pela nossa religião, pelo nosso espectro político, enfim. A gente tem muita emoção
né, nas coisas que a gente sente do dia a dia, e o canadense é um pouco mais frio com relação a isso. E tanto que assim, comigo, eu tô aqui há um ano e meio morando em Vancouver, eu nunca falei de política com nenhum canadense. Não sei se é porque também não interessa muito falar sobre política comigo, mas essa é a minha visão, a minha experiência, né? Eu não acho que eles sejam tão polarizados como a gente é no Brasil, não só com relação à política, mas com relação a outros assuntos, assim. Por exemplo, o pessoal que mora comigo na minha casa, eu nunca falei sobre religião com eles, e não é um assunto que está em pauta. E a gente às vezes se encontra com amigos em casa, a gente fala de vários assuntos, mas não fala desses assuntos que são um pouco mais polêmicos, que no Brasil a gente diz que não se discute, né? Religião, política, futebol, enfim. Aqui realmente não se discute, não se fala, pelo menos eu nunca presenciei isso. O quinto ponto. Os canadenses não ligam para você, no sentido da roupa que você está usando, do seu jeito, se você faz A ou B, enfim. Isso é muito bom, mas às vezes também dá a impressão de que eles são frios demais com quem não conhece. Sim, o que eu quis dizer aqui nesse ponto é o seguinte: o canadense, ele não está interessado no jeito que você está se vestindo. Se você, sei lá, eu já cansei de ver senhoras aqui com cabelo moicano pintado de rosa, um exemplo, né, muito exagerado até, mas eu já vi. E ninguém liga, ninguém te julga aqui do jeito que você está se vestindo, por exemplo. Tanto que é muito comum, a gente até fala aqui que canadense não é o povo mais estiloso do mundo. É muito comum você, sei lá, você tá num shopping, você tá no ônibus e tem gente de pijama, sabe, calça de pijama, calça quadriculada, assim, ninguém tá nem aí. Ninguém liga do jeito que você tá. Sinto que aqui o personal space, o espaço pessoal de cada pessoa é muito respeitado. Ninguém liga, ninguém tá nem aí porque você tá fazendo, porque você tá pensando. Enfim, eu já vi alguns absurdos aqui no metrô de Toronto, às vezes acontece, né? Teve uma vez que eu vi um homem completamente pelado no metrô, sem roupa nenhuma, sem bolsa, sem nada, completamente pelado, descalço. Ninguém tava fazendo nada, ninguém falou, ninguém chegou nele e falou, pô, né, provavelmente ele tava alucinado, não sei. Ninguém falou. É como se ele não tivesse existindo ali. E eu imagino uma cena dessa no Brasil e ia ficar todo mundo, nossa, de boca aberta. Aqui é como se não tivesse acontecido nada. Eu fiquei impressionado com isso. Mas essa é a sensação que eu também tenho com relação aos canadenses. Vamos para o sexto ponto. Aí falando um pouquinho de Toronto, né, que é onde eu tô agora. Toronto é uma cidade com 4 estações bem definidas, muito vibrante e economicamente forte. Todos parecem reconhecer a cidade como a maior potência econômica do país, mas também é uma cidade odiada, entre aspas, aqui eu coloquei, pelo resto do Canadá. Parece um pouco com São Paulo nesse sentido, e eu sou paulistano, eu posso dizer isso, né? Muita gente odeia São Paulo simplesmente por odiar. Me diga aí nos comentários se você ama ou se você odeia São Paulo, só pra eu ver uma coisa, pode ser sincero, eu não vou levar pro pessoal. Enfim, muita gente ama e muita gente odeia. Realmente, Toronto é a maior cidade do Canadá. O coração financeiro, econômico das empresas, tudo que é sede de empresa está aqui, a maioria. E, enfim, é muito diverso, tem muita coisa para fazer, muito entretenimento, tem tudo, assim. É a principal cidade do Canadá, sem dúvida. Só que eu sinto que tem muita gente que, assim, odeia Toronto, faz piada. Eu já vi muita piada na internet, né? Gente falando que a melhor coisa para se fazer em Toronto é ir para o aeroporto, para você fugir de Toronto, enfim, esse tipo de piada, né? Que, enfim, às vezes tem um fundinho de verdade. Mas realmente, antes de vir pra cá, eu não tinha essa visão de Toronto. Quando eu morei em Vancouver, eu não imaginava que Toronto era assim. Mas morando aqui, eu sinto que tem muita gente que ama Toronto, não troca Toronto por nada. Mas também tem gente que não gosta, porque simplesmente não é o estilo de vida da pessoa também. E ok, né? O 7º ponto. Falar inglês bem é essencial para o seu desenvolvimento, ou para o desenvolvimento de qualquer pessoa que venha para o país. Inglês, se for, né, em todas as províncias do Canadá, menos o Quebec. E se você for para o Quebec, obviamente, falar o francês, que é a língua oficial de lá. E por que eu digo isso? Pode ser um pouco polêmico, mas o Canadá é um país que recebe muitos imigrantes, né? Desde sempre faz parte da história do Canadá receber imigrante. E com isso, cada vez mais a competição aqui no Canadá por uma busca por um emprego, alguma coisa assim, né, estudar, enfim, exige que as pessoas sejam melhor qualificadas, porque tem muita gente. Então falar inglês aqui, em qualquer uma das províncias, ou francês no Quebec, é essencial para o seu desenvolvimento. Eu não posso ser leviano e falar que, não, o Canadá precisa de brasileiro, precisa de estrangeiro, não precisa nem falar inglês, pode vir que tá precisando, nossa, doidado. Não, é mentira isso. Não é verdade, você precisa falar inglês aqui para você se desenvolver. Pense o seguinte cenário: vocês têm uma padaria, um restaurante no Brasil, e aí um gringo vai aplicar para trabalhar lá. Só que esse gringo não fala português. Me digam,
como que ele vai trabalhar? Como é que ele vai atender os clientes sem falar português? Não tem como, gente. Então é isso, não dá pra acreditar nesse papo de que não precisa nem falar inglês, porque o Canadá precisa de imigrante mesmo e é só vir e tá tudo certo. Não, tem que falar inglês, é importante. Quanto melhor você falar, melhores são as suas chances de desenvolver e crescer aqui no país. Tô começando a ficar com frio, ó, minha mão tá ficando vermelha, os dedos, porque teve a primeira neve aqui em Toronto ontem e hoje tá bem frio. Enfim, deixa eu ver aqui qual que ponto que a gente tá. Acho que a gente tá no 7º, né? 7º ponto. O Canadá é um baita país para se viver se for comparado com outros países do mundo. Mas se for comparar com o Canadá do passado, muitos acreditam que hoje está pior do que já foi um dia. Sim, eu não tenho experiência em outros países do mundo, então eu vou falar isso com base no que eu já pesquisei, no que eu já falei com outras pessoas de outros lugares do mundo que eu conheci aqui no Canadá. O Canadá, sim, é um país, assim, que eu não gosto muito dessa classificação, mas a gente pode dizer, é um país de primeiro mundo, né? As coisas funcionam, é um país que, historicamente, pô, deu muito certo, assim, economicamente, no serviço, socialmente. É um pouco diferente no sentido de outros países aí que sofrem com algumas questões que a gente não vê tanto aqui. Por exemplo, muitos países a gente vê que são muito preconceituosos, por exemplo. O Canadá eu não sinto que tem muito isso, entendeu? É evoluída que eu digo nesse sentido, tá, gente? Não me leve a mal. Então, sim, o Canadá é um ótimo país para se viver. Comparado com outras nacionalidades que eu conheci aqui, todos falam que o Canadá é muito bom comparado com os países deles. Mas o Canadá de hoje, comparado com o Canadá de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, decaiu um pouco. E eu posso confirmar isso, porque eu morei em Vancouver em 2014. Eu acho que a qualidade de vida que eu tinha em Vancouver em 2014 era melhor do que a que eu tenho agora em Toronto, no geral. Eu acho que, não sei quais são os motivos disso, mas assim, sinceramente, eu acho que o Canadá é um ótimo país para se viver. Se for comparar níveis de segurança, por exemplo, que é o principal ponto, acho que todo brasileiro pensa, né? Simplesmente não se compara. Não se compara com o Brasil. Não tem comparação. Aqui é seguro, eu me sinto seguro. Mas se for comparar o Canadá de hoje com o Canadá de 10 anos atrás, eu acho que há 10 anos o Canadá era mais seguro do que é hoje. Vocês conseguem entender a minha comparação, né? Enfim, esse é um ponto que eu aprendi e que eu tenho aprendido todos os dias aqui. O 9º ponto, perdão. O Canadá é um país com alguns métodos antiquados. Usa-se cheque e muitas coisas ainda são enviadas por correio com documentos físicos. Sim, isso é impressionante. O Canadá, que na contramão de ser o país do primeiro mundo, que eu falei, tal, é um país que tem algumas burocracias ainda que eu não consigo compreender. Por que que eles usam documentos impressos, por exemplo? A gente tem que mandar alguns documentos por correio aqui. O imposto de renda aqui a gente manda por correio. Até tem a possibilidade de mandar digital, mas muita gente manda por correio. Eu mandei por correio o meu no último ano. Eu não entendo por que o Canadá não é tão tecnológico assim. Nesse ponto eu acho que o Brasil ainda é mais evoluído. Tipo, aplicativo de banco no Brasil é muito melhor do que os daqui do Canadá, por exemplo. Então, apesar de ser um país de primeiro mundo, tem um pouquinho desse delay tecnológico, burocrático aí, né? O Canadá tem muito a evoluir ainda nesse sentido. E finalmente o 10º ponto, tá muito frio, vou terminar já. 10º ponto do vídeo aqui eu usei uma metáfora aqui, mas eu vou explicar pra vocês. O pessoal de Toronto adora reclamar do trânsito da cidade. Eu sinceramente não acho que seja tão horrível comparado com cidades grandes do Brasil. Comparado com outras cidades do Canadá, sim, é ruim, mas é aceitável. Por que eu digo isso? Eu moro aqui a aproximadamente uns 15 quilômetros do centro da cidade. Em um dia ruim, a gente demora de carro 1 hora para chegar no centro da cidade. Onde eu morava no Brasil, na zona leste de São Paulo, eu estava a 15, 16 quilômetros do centro da cidade. E tinha dia que eu poderia demorar 2 horas para chegar no centro da cidade. Então é assim. Sim, Toronto tem trânsito. É o maior trânsito do Canadá, junto com Montreal. Tem o trânsito mais difícil assim. Mas não se compara com outros lugares do mundo, né, gente? Então tudo é uma questão de base de comparação, né? O pessoal acha que, nossa, Toronto, a maior cidade do Canadá, pô, a qualidade de vida vai ser ruim. Cara, não se compara com qualidade de vida entre Toronto e outras cidades grandes do Brasil, como São Paulo, Rio, Salvador. No que diz respeito à segurança, ao trânsito que eu tô falando nesse ponto exatamente. Aqui tem trânsito, aqui tem metrô lotado, mas não é abarrotado como é São Paulo, como é no Rio de Janeiro. Então, assim, eles adoram criticar e reclamar um pouco de Toronto, mas se for comparar com outros lugares do mundo, cara, não se compara, assim. O trânsito daqui assim, eu nunca achei tão ruim assim
mas é porque eu sou de São Paulo, né? Então tudo vai da onde você vem, né? Provavelmente se você for de uma cidade grande no Brasil, você vai achar que Toronto nem tem trânsito e tá tudo certo. Mas se você passar 10 anos em Toronto, talvez você comece a reclamar do trânsito de Toronto. Enfim, gente, esses são só 10 pontos que eu elenquei aí dessa minha experiência de quase um pouquinho mais de 3 anos já morando aqui no Canadá. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com isso ou não, se vocês imaginavam que era assim ou não. E a gente se vê no próximo vídeo, talvez com um pouquinho menos de frio. Se inscreva aí no canal, deixa uma curtida, valeu, tamo junto!